Olá, hoje temos a nossa aula de educação cristã, a aula 3, e o nosso versículo tema é João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando Deus criou o mundo, ele usou a palavra, o Verbo. Vejamos, em Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Em Gênesis 1:6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Em Gênesis 1:7, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Em Gênesis 1:9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E continuou Deus, utilizando o verbo, a palavra, para criar o mundo. E em Gênesis de 1:26 a 28, capítulo 1, versículo 26 até o 28, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então vocês observaram quantos verbos, utilizamos? Então a prof escolheu esse versículo porque essa semana a gente está falando sobre verbos em português, e eu achei interessante pegar na Bíblia que Deus utilizou o verbo para a criação. E aqui podemos ver que Deus utilizou o verbo, a palavra, para criar o mundo e tudo que nele existe. Depois, como dizia na palavra de Deus, ele enviou o seu Filho para pregar a sua palavra. E foi o maior testemunho da palavra de Deus, pois Jesus veio, mostrou a palavra de Deus através da sua pregação, dos seus atos e do seu sofrimento para nos salvar. A humildade de Jesus vir na carne, como humano, e dar a sua vida em sacrifício, fala muito sobre o amor insondável de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Tudo o que ele disse, tudo o que ele fez e tudo o que ele passou é a palavra de Deus para nós. Deus usou o verbo para criar o mundo e Deus usou novamente o verbo para nos salvar, pois Jesus é a palavra de Deus viva. Jesus é o verbo de Deus. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? E as atividades para vocês é no caderno de educação cristã, colocar a data, colocar o nome da matéria, o nome de vocês e copiar esse versículo de João 1,14 e depois escrever com as suas palavras o que você entendeu, desse versículo, sobre esse versículo. Aqui as referências. E que seu dia seja abençoado e repleto de vitórias. E um excelente e abençoado final de semana.